na CLT, criando parágrafos, né? Diz assim, ó, dificulta a configuração fática de grupo econômico. Ele coloca que para você ser entendido como grupo econômico, veja, hoje o juiz do trabalho, diante do princípio da primazia da realidade, ele vê diversas empresas fraudando a realidade, principalmente para não pagar credores e para não pagar os trabalhadores. Então, quando o juiz vê que alguém ou sócios da mesma atividade, eles têm atividades diferentes e eles partiram, poderiam fazer pela mesma pessoa jurídica, eles partiram para reduzir as possibilidades de responsabilização, o juiz vai e considera o grupo econômico de fato, mesmo que não tenha uma holding, né, no controle. E o que é que eles estão dizendo? Não, agora para ser grupo econômico, ele diz, ó, a mera identidade de sócios não caracteriza, sendo necessárias para a configuração, ó, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Mas como é que ele vai achar essa atuação conjunta se eles já quebram em empresas e fazem outras personalidades jurídicas com ramos similares, mas diferentes, né, de certa forma, para evitar responsabilização? Ou seja, o artigo é para deixar de existir grupo econômico. E eles também não percebem historicamente que quando eles fazem isso, muitos deles, e aí eu não sei qual é a característica do Congresso, quando a gente colocou aquela imagem que estava o carroceiro levando os pedaços de carteira de trabalho em cima, tinham abutres no Congresso. Eu não sei se eles são, ou lá dentro desse grupo, e não duvido que não tenha, empresários podres. Porque isso dá um dumping social, porque haverá uma baixa no custo da produção e aquele produto vai ser mais barato e vai haver concorrência desleal, inclusive com outros países do mundo. O Brasil foi denunciado 2 vezes nesses últimos tempos, de 2008 para cá, por dano moral coletivo, por protecionismo, que agora foi descoberto na questão dos veículos. Eles zeraram o IPI, e ali as empresas ou transnacionais disseram, poxa, como é que pode? Lá é muito difícil concorrer. Os trabalhadores ficam negociando, quando eles anunciam que tem crise, não precisa comprovar a crise, eles negociam redução de jornada com redução de salário, que aqui a gente não pode, quem ratificou as convenções da OIT. Aí, eles pegam, o governo zera tributo, e a gente viu agora, na questão dos abutres, que zerava tributo porque estava havendo propina para zerar o tributo. E o Brasil foi denunciado lá, concorrência desleal. Então, se eu fomento, pela legislação, a prática de fraude em grupo econômico, que já são conhecidas da jurisprudência, eu estou indo contra a atividade menos lesiva, porque toda atividade capitalista ela é lesiva, a menos lesiva, e estou fomentando a fraude. Isso é relevante para nós, né? Se eu desconfiguro, eu dificulto a configuração de grupo econômico, então eu estou fomentando o bom empresário ou o mau empresário? O péssimo empresário, que faz isso e concorre deslealmente com o bom, ou supostamente, empresário que trata ou trabalha bem com a legislação. São reflexões, por isso que é a verdadeira face, né? Então, outro ponto, eu coloquei essa imagem que eu achei também marcante. O que é que está acontecendo aí? A gente correndo e se desmanchando, perdendo das raízes, olha aí. Porque está correndo só. Porque está correndo sem unidade. Porque está correndo sem consciência. Ninguém é só. Depois a gente vai falar, inclusive, disso na parte de assédio. Terceirização, eles dão um a mais na terceirização. Definem de novo, olha aí, ó, prestação de serviço a terceiros, a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado. Veja, atividade meio e atividade fim. Vou dizer mais, já que eu não vou ler os slides de processo. Eles inseriram um dispositivo para dificultar o TST de fazer súmula.
E eu vou dizer para vocês, a lógica eles mexeram no artigo 8º na questão da interpretação, porque o direito do trabalho, ele é um direito que busca a equidade. Por quê? Porque ele reconhece a desigualdade social. E o Estado, como direito social, tem que ter um agir positivo para colocar um equilíbrio naquilo, ou o máximo de equilíbrio possível para pacificar o conflito. E não haver uma revolução, é o direito reacionário, mas pacifica. Eles tiram essa lógica, tiram a palavra equidade da CLT, contrariam inclusive a lei de introdução às normas do direito brasileiro, vão contra a ordem de nascimento e de efetividade do direito, que o direito, em linhas bem básicas, é assim. A gente faz algo que é interessante para resolver um conflito nosso com a sua companheira, por exemplo. Você diz, oh, poxa, que bom, eu tomei aquela atitude com a minha companheira, deu certo. É um uso. Aí você vai, a sua filha vem com um problema congênero e você diz, repete a experiência que você fez com a sua companheira, outro uso. Aí você começa a repetir com outras pessoas, vira um costume, aí você começa aquelas pessoas a repetirem a ideia. O costume começa a se abstrativizar. Aí o direito vai positivo, escreve. Ah, isso aqui dá para aplicar com a maioria. E quando o direito, em abstrato, não consegue ver uma situação em concreto, me dê um caso, Clóvis, terceirização. Até os anos 70 não tinha. Terceirização começou pós-guerra. E no Brasil chegou nos anos 70. Começou a acontecer. Não tem lei, até hoje, né, em regra específica. E aí, o TST fez uma súmula, que era a súmula 3, é a súmula 331. Então, lá no artigo 8º dizia, bom, não tem norma escrita, ou seja, não houve uma trajetória de uso, costume e norma. Quando não tiver norma, o juiz vai por outra norma, analogia, pela equidade, pelos costumes, pelos usos. Voltando o caminho que foi, ele volta. Lá eles tiram isso. Eles alteraram, inclusive, isso, dificultando e acabando com o papel do juiz de equalizar, tirar a jurisdição de equidade do processo de trabalho, a sua maior finalidade. Certo? Então, na terceirização, olha aí, tem gente sempre dando o tom dessa questão de mobilização. A gente mudar essas cores. O negociado sobre o legislado em pégios, ele começa lá no artigo 444, ele diz assim, ó, livre estipulação das relações de trabalho entre as partes interessadas com preponderância sobre acordo, convenção, se for empregado portador de diploma de nível superior, que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite do salário, ou máximo, aliás, dos benefícios do regime geral de previdência social. Veja que é outra incompreensão da hipossuficiência. Vamos pensar qualquer, para não fazer o merchandising, né, de atores ou de marcas, né, que hoje não são nem atores, são marcas. Mas veja um ator ou um jogador, um desportista famoso, que ganha muito dinheiro. Na realidade do capital, o que ele tem é condições de arcar com as custas do processo. Ou seja, ele não tem hipossuficiência econômica. Mas ele continua a ter hipossuficiência social, porque são poucos no ramo e no nível que ele está que tem condição de contratá-lo. Então ele morre de medo de perder o trabalho, porque ele tem muita dificuldade de arranjar outro. Se ele fizer uma confusão, ele não consegue mais. Clóvis, na história não se prova isso. Prova. Quer ver um dos grandes nomes da televisão brasileira que foi simplesmente apagado e não conseguiu mais trabalho que prestasse? Wilson Simonal. Quem lembra? Não foi isso? Nunca mais ele faleceu sem conseguir espaço. Era o homem, era cantor internacional, nacional, televisão, o meu limão, meu limoeiro, não foi isso? Cadê? Era porque ele tinha dinheiro? Não, não conseguiu mais emprego nem espaço nas emissoras de televisão e pronto. Não, ou seja, ter dinheiro é ter condição de pagar as custas processuais. Pagar um advogado.
Isso é hipossuficiência ou suficiência econômica. Mas no capital em que eu sou trabalhador, eu não sou detentor do capital, eu tenho que vender minha força de trabalho, todo trabalhador está em situação de hipossuficiência. 2 salários ou 10 mil reais não quer dizer que a pessoa é suficiente, não quer dizer na relação de trabalho socialmente, ele continua frágil, porque quem está numa empresa vendendo para ganhar 10 mil reais, e já é o topo da categoria dele, se ele entrar com uma ação contra aquela empresa, as outras não contratam mais. Ele, quando vai envelhecendo, tiram ele de 10 para se ele arrumar uma de 5, e depois botam ele para fora para ganhar 1.000, 2.000, depois não ganha nada. E a empresa continua, e a humanidade daquele trabalhador, ela vira um bagaço. Isso é hipossuficiência social. Então, uma lógica estranha. Quem ganha até 2 vezes o teto do RGPS pode negociar porque tem juízo. Toda a vida trabalhador teve juízo, toda a vida trabalhador conheceu a realidade de trabalho. Ele pode não conhecer as normas, mas as normas, como a gente diz, elas vêm da realidade social. Então, quer dizer, outra incongruência, não é? E aí colocar que esses aí podem negociar tudo, não podem. É lógico que você chega em grandes trusts econômicos hoje, do ramo de comunicação, qual é o grande ator que você conhece que se equipara ao dono da emissora? Nenhum. Eu vi um depoimento muito bom do Silvio Santos, ele dizendo, eu sou empresário porque todas as empresas se fecharam para mim, e ou eu sabia do meu potencial, ou eu abri uma emissora, ou ninguém me contratava. Quem já viu o Silvio Santos dizer isso? Não, exatamente. Veja aí, suficiência é lógico. É isso que faz existir o direito do trabalho. E é isso que faz o Estado e o direito manterem paz nos conflitos. Sem isso, pode haver cataclismos. E é porque nós não estamos falando da substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado, pela máquina, do aumento da população planetária e da falta de emprego, da precarização e do precariado. Nós não estamos falando disso. Então, parte de uma lógica completamente distorcida que tende a deslegitimar o próprio Estado, o direito, e levar ao conflito, e um conflito que não tem quem bater, porque se ele sufoca a entidade que pode ser, defender e também ser penalizada, como é que ele vai atacar todos os trabalhadores? E se ele atacar no segmento que ainda precisa de muito de gente, quem é que ele vai botar para trabalhar? Qual é a cadeia que dá para prender todos os trabalhadores? Isso é ilógico. Isso foi percebido nas fases do nascimento do movimento sindical na Inglaterra, quando veio da criminalização ao incentivo. E aqui é o contrário. Quer dizer, infelizmente, é uma parcela altamente destituída de uma vivência social, cultural, histórica, e estão numa discussão meramente econômica ou financeira. Esquecem do tema da novela, que dinheiro na mão é vendaval. Certo? Então, a primeira discussão, inversão hierárquica contrária ao sistema jurídico. Ele diz que o ACT, vou fazer uns ajustes, que eu estava escrevendo isso aí no avião, só em termos de concordância, eu vou mandar de novo para o ajuste lá em cima e mando. Que o ACT supera a convenção. Não é assim a lógica. Se eu tenho a Constituição, a lei disciplina a Constituição, limitada pela Constituição. O decreto disciplina a lei, limitado pela lei. A convenção disciplina a relação na representação, por exemplo, estadual, ou de sindicato com sindicato, que é uma coletividade, e o ACT, que é entre o sindicato e a empresa, ele melhora a relação, mas se limita, no caso de prejudicar, ao que está na convenção. É o princípio da norma mais benéfica dentro de um ordenamento. E aí ele coloca que qualquer tipo de negociação prejudicial supera, inclusive, a ordem. Ou seja, ele desconfigura a lógica do ordenamento jurídico.
cria um hiato no sistema, que vai dar insegurança. Tem a lógica de ordenamento de ordem é essa, Constituição, lei, decreto, né, infralegais. No caso nosso, abaixo da lei, a convenção, abaixo da convenção, o acordo. Ele coloca invertido. E mais invertido ainda, quando o acordo individual supera o acordo coletivo, que supera a convenção, que supera a lei. Como? Que teoria é essa? O Estado vai abandonar toda a teoria do que foi positivo construído para pacificar o que nós chegamos até aqui, para desmanchar e fazer uma contradição exatamente no setor mais importante, que é o trabalho. Por que é o mais importante? Porque todo mundo ou trabalha ou quer trabalhar. E quem não trabalha ou quer trabalhar no sentido de vender a força de trabalho, empreende. Então todo mundo está nessa relação. É aí que o pai briga com o filho, quando o filho chega e diz assim, pai, eu tenho o dom de desenhar. Ele diz, deixa disso que isso não dá dinheiro. E se ele quiser continuar, você briga com ele. E diz, eu quero é o seu bem, o seu bem. O desvirtuamento, não é? Então, eis uma perspectiva, né? Quer dizer, como fazer isso? Né? Luta também não tem idade, né? Coloquei aí, ó, não nos maltrate, né? Queremos dignidade. Lutar pelos seus direitos não tem idade. Isso a gente vai refletindo, não é? Então, esse eu consigo correr um pouco mais, né? E até que ainda tinha que falar do assédio, mas vai ser rápido. Bom, é como eu disse, me colocaram um tema de 54 páginas de lei, né? E me colocaram em 1 hora. Eu acho que se a gente for colocando só leitura de lei, eu acho que fica complicado. A gente já está tentando fazer lei com propostas e fundamentos. Não sei se está sendo claro isso. Está ficando, né? Está dando lei, ó, o artigo é esse, a crítica é essa, desvirtua isso, quer dizer, dá muita margem para vocês escreverem um mundo, entrarem com ações, acredito que dê. Certo? Então veja, rapidamente, o 611A da reformácio impérios, né? Quer dizer, para prejudicar. Ó, a convenção e o acordo coletivo têm prevalência sobre a lei. Ó. É um desvirtuamento dessa lógica que eu disse. Uso, costume, lei, constituição. Aí aqui prevalece. Certo? Veja, aí, ó, prorrogação, eu disse, olha, isso aqui é inconstitucional. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades. Cadê o Estado Social? Quer dizer, quem é que vai equilibrar a hipossuficiência do trabalhador? E qual é o trabalhador que, quando ele tiver em condições insalubres, vão mandar ele trabalhar e ele vai dizer que não vai? Ele nem vai atrás disso, quem geralmente vai atrás é o sindicato. Olha, denuncia, o sindicato vai lá e não disseram para o Ministério, e agora é livre. Veja, onde tem insalubridade é porque não foi zerado o risco. Ou seja, a probabilidade de adoecimento, invalidez ou morte no trabalho, ela é tão alta que tem uma contrapartida pecuniária. Olha, inexistência expressa de contrapartidas recíprocas em convenção. Ou seja, pode negociar sem contrapartida, pode flexibilizar a jornada e o salário sem contrapartida nenhuma. Não é assim. Posso flexibilizar a jornada, aliás, o salário com flexibilização de jornada em um momento de crise. Não. Eu posso chegar e negociar a flexibilização do salário e depois posso flexibilizar a jornada, mas no sentido de ampliar. Eu baixo o salário e amplio a jornada. E é isso que está sendo dito. Por quê? Porque isso supera a lei. Não, Clóvis, mas eu não sou maluco não. Lá na Constituição diz que a jornada é de até 44 horas semanais até 8 horas por dia. Bom, não esqueçam que ele está procurando com a reforma trabalhista um quórum de emenda para reformar a Constituição. Quem faz um sexto, dizem no Ceará, faz um cento. Se ele consegue para a reforma trabalhista, depois ele altera os artigos da Constituição. E mesmo assim você tem vários tipos de jornada diferenciada. E tem gente que está trabalhando 30 horas, 35 horas. E esses aí, pode aumentar sem aumentar o salário? Do jeito que está na reforma, pode. Certo? Então, interessante, né? Essas perspectivas. Outro que eu achei ponto importante, ó. Única garantia legal, ó. A única garantia que ele dá, se ele baixar, ó, se fizer uma negociação para reduzir salário,
e no caso, discutir jornada, é que aquelas pessoas, durante o período da validade da convenção, não poderão ser dispensadas de forma, a proteção dos trabalhadores diz, você é mais fraco, ou lhe aumenta a jornada, lhe baixa o salário, ganham mais por aqui e por ali. É um olho no peixe, outro no gato, ganhando em todos os dois. Veja o absurdo da reforma, né? Enriquecimento sem causa. Na hipótese de procedência de ação anulatória, de cláusula, de convenção ou acordo coletivo, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada. Quer dizer, se a empresa cometer algum ilícito, nessa pressão que eles estão imaginando que vão ter de força contra os sindicatos que eles estão sufocando, e depois a cláusula for anulada, por exemplo, numa ação anulatória pelo Ministério Público proposta no tribunal, ele quer dizer o quê? Não, mas a gente não devolve não. Lá na frente vai dizer que não tem repetição de indébito. A cláusula anulada, o que eles pegaram, por exemplo, indevidamente, não devolve. Olha a perspectiva, né? Dizer o trechinho do... Já lá no final eu vou colocar o autor dessa daí, né? Se o presente é de lutas, o futuro nos pertence. Não pode negociar. Eu achei interessante essa parte, no 611B. Ó, regras, estou no negrito sublinhado. Regras sobre duração de trabalho e intervalo não são consideradas como normas de saúde. O que eu disse lá em cima, como é que eles vão mexer em saúde e segurança do trabalho? É inconstitucional. Aí ele faz um artigo para reforçar e coloca no parágrafo. Ele quer empurrar por fim na força uma interpretação ideológica, dizer que saúde e segurança não é saúde. Ó, normas de jornada. Sim, o pessoal tem acidente por quê? Geralmente. Jornadas exaustivas. Ah, isso aí não é meio ambiente de trabalho, não. Como? Se a gente vive no ambiente, no dia a dia, né? Vocês descendentes de italiano lembram, né? Como é que é dia na Itália? Giorno, né? Lembram da vida é bela? Buongiorno, principessa. Jornada vem de giornada. É o dia a dia no nosso ambiente, a nossa vivência. Como é que jornada não é meio ambiente? Para poder fragilizar a Constituição, quer dizer, uma norma que quer dar uma interpretação completamente absurda do que está na Constituição. Aí, a puxada dos direitos. Rescisão prejudicial, afasta o sindicato, não haverá mais essa questão de ter mais de um ano, não precisa ir para sindicato, nem para canto nenhum. Pode ser feito direto para a empresa e pronto. Eles criam um sistema, gente, de possibilidade de dispensa coletiva, que o artigo 7º, primeiro, uma das inconstitucionalidades também, da Constituição diz que tem que haver proteção contra a despedida arbitrária, coletiva, despedida em massa. Ele diz que pode haver sem negociar com o sindicato. E vai negociar com quem? Não tem negociação. Ou seja, contraria expressamente o artigo 1º, inciso, artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Aí ele continua, né, aí, ó. Coloquei aí, ó, dispensa imotivada, plurima ou coletiva, equipara-se para todos os fins, ó. Olha a ideia deles, tanto faz despedir um trabalhador quanto 1000. Ele diz, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Se um trabalhador tem uma repercussão no mínimo aí de no mínimo, umas 100 pessoas. A família, decorrentes, o mercantil, enfim, 1000 pessoas fora. Ele diz, coletivo e individual é a mesma coisa. Quem quiser refletir bem sobre que coletivo não é a mesma coisa, assista a um documentário, que foi o primeiro documentário do Michael Moore, chamado Roger e Eu, que é quando exatamente a fábrica, né, lá em Flint, que é a terra originária do Michael Moore, era a sede originária da General Motors. Ela tinha nada menos do que 11 fábricas numa cidadezinha pequena. Ele, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele tinham trabalhado na fábrica, o Natal era da fábrica, e entrou um novo presidente chamado Roger, e ele percebeu matematicamente que lá no Novo México, o valor da hora do trabalhador era 70 centavos mais barato, e ele simplesmente olhou e disse, fechem as 11 fábricas de Flint. Assista. Roger e Eu, tem no YouTube. Aí você vai ver se é diferente ou não que o que eles estão dizendo. Equipara-se para todos os fins a despedida individual e a despedida coletiva. Absurdo. Internacionalmente absurdo.
Né? Então, seguindo, olha aí, ó, campanha salarial, estamos em crise. Aí estamos em crise, é impressionante, né? Muitas vezes o patrão bebendo é sempre rico, né, com os amigos, e com os trabalhadores é passando o chapéu. Bom, prazos, né? Rescisão prejudicial, ó, impõe a quitação plena em caso de adesão à PDV. Veja, não é uma discussão mais jurisprudencial. Eles estão pegando a jurisprudência do TST, que nos é negativa em alguns pontos, e eles estão legislando e piorando. Ou seja, não pode, eles estão criando não só isso, criando, com os sindicatos que eles pretendem que restem, um tipo de todo ano ir lá e fazer um documento para dizer que as verbas daquele ano estão todas ok, aí ele não poder mais entrar com ação. E estão criando, para acabar de sufocar a Justiça do Trabalho, uma sistemática de você homologar acordo externo e chegar lá e ter que mandar para o juiz que fere o devido processo legal. Porque só pode entrar com ação se tiver uma briga que você não resolve só. Né, que é o litígio, tem que ter uma pretensão de um lado, uma resistência do outro. Como é que o judiciário do trabalho, que já falta gente, e os juízes estão lá direto? Você não anda em nenhum ramo do Poder Judiciário, que você todo dia tem juiz. Você chega no fórum, é lotado, não é não, de juiz de trabalho? E é 7 a 3 da tarde, 4, 5. Direto, audiência. Aí agora, eles querem um contencioso voluntário. Encher os juízes e dizer assim, olha, tem homologação, vem aqui homologar o acordo. Não é processo judicial. Se não tem briga, se houve acordo, por que o juiz tem que homologar? Também inconstitucional, contrariando o devido processo legal. E por que é isso? Para encher a Justiça do Trabalho. Ó, de um lado, enche os juízes de serviço que não é serviço dele. No outro lado, retira as competências importantes e limita as interpretações. E do outro lado, deixa o trabalhador acuado com medo de entrar com ação mais do que o medo social que ele já tem. Gente, é estarrecedor o que está sendo proposto, né? Então eu estou trazendo alguns contextos, não é? Olha outro. Institui a rescisão por acordo individual com pagamento de verbas pela metade. Se o trabalhador na sua hipossuficiência social, quem é que não sabe de histórias de trabalhador que quando ia trabalhar assinava um papel em branco? Que o dono da empresa tinha guardado a 7 chaves os papéis em branco assinados? É lógico isso é uma experiência social, histórica, clara, reiterada na jurisprudência, combatida pelo Ministério Público do Trabalho. Aí diz que o trabalhador vai chegar, pedir ao empregador o quê? Para sair, se a vontade dele é permanecer trabalhando. Aí ele vai, faz um acordo à força, com medo de ser perseguido para não arrumar outro emprego, vai, homologa esse acordo e ainda é obrigado a levar ao judiciário, o juiz referendar e ele nunca mais poder dizer nada. É nefasto. É ahistórico, é anti-histórico, antinatural, contrário ao sistema jurídico, contrário à própria lógica mundial capitalista no sentido de manter um nível de paz. É dizer, a falta, não é, de maturidade nesse sentido histórico é alta, porque o risco é altíssimo em termos de cataclismos sociais. Quando se junta esse trabalhador acuado com a massa dos desempregados, começa a ficar sem controle. Nosso presidente hoje disse que estava com uma lógica discutida com as centrais para uma manifestação, quando ele viu, passou na frente o grupo e começou outro tipo de lógica. E é o que o Marx chamava de barbárie. Eis uma perspectiva, né? Remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para benefício da RGPS, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem. Mas vou ajustar o texto. Gente, a arbitragem criada
A arbitragem no Brasil também, a lei de arbitragem diz que a arbitragem, ela é para direitos patrimoniais disponíveis. Ele está criando a arbitragem para a relação de trabalho, se a verba trabalhista ela é de caráter alimentar e é de caráter indisponível. O que a Constituição, que só fala de arbitragem para nós, ela prevê em caso de participação, sindicato em caso de greve. Só pode haver arbitragem nas relações de trabalho se for em caso de negociação coletiva. É impossível, porque no coletivo aí o processo está igual. É a pessoa jurídica da CETRAL, ou do sindicato, ou da federação, ou da confederação, com a pessoa jurídica da empresa, ou do outro sindicato, ou da outra federação, ou da outra confederação. Partes iguais. Eles estão colocando uma lógica o quê? Totalmente desvirtuada. Porque aí ele se dispõe porque tem o equilíbrio com o sindicato. Mas ele está colocando a arbitragem na relação individual. Quando a lógica nacional arbitral é que não pode trabalhar direitos patrimoniais indisponíveis. Por que o juiz do trabalho tem alguns poderes a mais do que o juiz da justiça comum? Por quê? Porque ele fica tentando equilibrar o trabalhador e o empregador. Por que na justiça comum, quando o empregador não pede a execução, ela tem a prescrição intercorrente, ou seja, se ele não pedir, não pagarem na justiça comum, um dia ele for pedir, não pode mais. Mas o trabalhador, muitas vezes, em alguns lugares, nem advogado ainda não tem. Veja o pessoal em trabalho em condições análogas à escravidão. Eles vão fazer reclamação jurídica pessoal e verbal, jus postulante. Aí ele vai chegar lá e se ele não pedir, o cara não paga, ele não pedir, quando alguém explicar para ele que ele tinha que pedir a execução, agora eles colocaram na lei, contrariando o que o TST diz, que não há prescrição intercorrente, ou seja, dentro da execução, eles estão dizendo na lei agora que pode, no processo de trabalho tem. E o pior é prazo inferior ao que tem no processo comum, em que é empresa com empresa. É uma subversão da ordem do sistema trabalhista, do sistema constitucional, do sistema de direitos fundamentais, do sistema de direitos humanos. Cada artigo desse dá para falar um dia, só que a gente tem que correr. Por quê? Porque tem muito fundamento histórico, jurídico, social e político. Veja, outra situação, aí a questão da luta dos trabalhadores, rescisão. Institui o termo de quitação anual. Falamos há pouco. Como é que vai ter isso? Como é que isso vai ser recebido pela Justiça do Trabalho? Todo ano as empresas vão criar uma espécie de diálogo, dizendo que está tudo ok. E o sindicato, infelizmente ainda tem sindicatos amarelos, não é? Aí ele vai lá e confirma. Olha aí, ó. Institui o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria, com eficácia liberatória. O texto é bem claro, ó. Será utilizado nas ações para mitigar direitos. Essa parte será é minha, mas a parte de cima é do texto da lei. 507B. Eles vão juntar, o sindicato não é mais responsável para homologar, mas o sindicato vai receber essa demanda, vai dar um ok, daqui a 5 anos o trabalhador está com o direito sem poder lutar por eles, porque ele vai ter 5 declarações dizendo que estava tudo quitado e era eficácia liberatória. E o juiz vai ficar com vontade de fazer alguma coisa, mas não pode contrariar a lei. Queria sorrir, né? Vontade de sorrir mais. Mas as questões para vocês, mesmo que não são advogados, tem muita coisa que vocês estão vendo que é contra tudo que nós já vimos até hoje. Quem já tinha visto todos esses pontos? Está colaborando na reflexão? Impressionante. Eu não estou trazendo todos os pontos, estou trazendo alguns pontos. Certo? Olha aí o que está acontecendo. Quando eu digo que não há, né, nesse modelo de Estado, se nós não formos para cima, politicamente e juridicamente, nessas questões, para embolar o meio de campo, né, para bagunçar o coreto,
a esse desvirtuamento entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Olha aí como é que fica o trabalhador no chão. É o trabalhador, é o índio, é qualquer um que seja maioria, mas que seja, ao mesmo tempo, não detentor do capital. E o Estado, novamente, aderindo a isso, porque a gente não está dizendo nada. Não é? É pelo silêncio dos bons, acho que era o Brecht, né, que dizia isso, que os maus prevalecem. É a perspectiva. Pejotização, olha aí, trechos. Ele diz, não integra a remuneração do empregado. Várias parcelas que, em regra, pagas com habitualidade, integram hoje. Até porque o empregador, ele negocia informalmente com o trabalhador e não coloca no salário porque tem repercussões sociais que vão ser benéficas ao trabalhador. Ele negocia o famoso por fora. Eu tenho um caso que eu vou apresentar aqui no assédio moral, de uma pessoa que ganhava R$5.000, R$2.500 era por fora. Pagos habitualmente. A metade. E no dia que a pessoa começou a ser assediada, a primeira coisa que aconteceu? Tirou os 2.500. E ela olhou e disse, aí, eu disse, só qual é a saída? E só se você quiser entrar com ação, rescisão indireta, mas você vai perder seu emprego. Ela disse, mas eu não posso ficar sem os 2.500. Síndrome do sobrevivente. Certo? Quer dizer, outra, não integram, questão de não integrar. Novamente, esse chamado, a gente tem que se unir para questionar isso. Porque o que nós estamos dizendo aqui, isso logicamente que ecoa, e tem muita gente que apoia essa lógica. É uma lógica construída, inclusive, positivada em normas internacionais de direitos humanos. Nas convenções internacionais da OIT. Quem não leva a sério essas convenções, esquece que a OIT, para firmar uma convenção daquela, foi negociado entre representantes dos estados, dos governos, representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. Então, houve um consenso mundial, e muitas coisas que estão sendo feitas podem gerar nova denúncia também na OMC do Brasil, com um tipo de protecionismo que vai fazer com que a mão de obra e as fraudes aumentem no nível que o produto brasileiro seja mais barato, e isso não raro dá conflito internacional e não dá desenvolvimento econômico. O que dá, às vezes, é guerra. Veja o que está acontecendo com os países da antiga OPEP. Não foi isso que aconteceu? O poderio da OPEP nos anos 70 e 80, e hoje todos invadidos e destruídos com a intervenção norte-americana. Síria, Líbia, Iraque. Não eram os titãs do petróleo? Da briga. A briga é econômica. Né? Começa com uma discussão jurídica formal, depois vai-se às vias de fato. Né? Jornada, né? A gente já apresentou na questão, rapidamente, do trabalho em tempo parcial, ele aumenta de 25 para 30 horas. Ele coloca a hora extra, que hoje só pode haver hora extra, o nome é extra, de extraordinário, quando realmente não pode ser habitual, em até 2 horas. Se o mundo, em algumas atividades não pode, e eles estão colocando isso, até insalubridade pode sem autorização. E quando o mundo estiver acabando, uma vez na vida, pode mais 2. São 4. Eles estão legalizando hora extra de 6. Você diz, mas Renato, Clóvis, como é que vai ser isso, Clóvis, Renato? Eu não entendo. Como é que o pessoal... Porque já acontece. Eu vou dizer nomes aqui de empresas? Não. Mas você pode entrar no site do TST e bote assim, dano moral coletivo. Magazine X, Lojas Y. Jornada de trabalho de 18 horas por dia. Com a legislação atual. Aí quando tiver essa... Lembre-se, um trabalhador que leva às vezes 2, 3 horas para chegar ao trabalho. Eu fiquei impressionado ontem, levei quase meia hora do aeroporto para cá, meia-noite, não tinha ninguém na rua. Imagina um trabalhador que vai sair 8 horas da manhã, que tem que já ter deixado o café pronto, ajeitado a questão dos filhos e tudo, não é isso? Deixado na escola. Que ele também tira o tempo itinerante. Não interessa se
a empresa fornece o transporte ou não. Eles tiraram, não existe essa questão de percurso. E haverá repercussão previdenciária. Porque eles não alteraram essa perspectiva, que não era do ramo, mas ele diz, isso não integra a jornada de trabalho. Bem claro, tudo que hoje é construído em outra legislação ou na jurisprudência do TST, ele bota na legislação específica para prejudicar. Certo? Olha aí, trechos importantes, né? Institui a compensação legal, institui o banco de horas, negociado individualmente, formal ou informal, tácito ou expresso. E já vai dizendo na lei, se for tácito, pode ser no mês. A pessoa não fez nada, pode ser no mês. Em alguns casos pode ser de 6 meses. Se for negociado, já diz logo, é de ano. Não entra nas questões mais essenciais, que é a saúde do trabalhador do banco de hora, porque a empresa que coloca banco de hora é porque ela faz muita hora extra. E o trabalhador, às vezes, não tem consciência, pensa que aqueles dias da folga vai passear, quando ele não lembra que a grande parte nem sequer ele consegue compensar, porque nunca deixa de trabalhar. Ele esquece que a hora extra é de quê? De, no mínimo, 50%. E os bancos de hora, impressionantemente, a pessoa trabalha direto, não pode fazer nada na vida, não pode estudar, não pode isso, não pode aquilo, e a hora é hora a hora. Como assim? Eu não trabalhei a mais? Por que que não é 1 hora por 1 hora aí e meia? Se eu estou abrindo mão da minha vida. Como assim, Cláudio, abrir mão da minha vida? Ora, quem estuda? Hoje tem prova na faculdade. Estou fazendo faculdade para melhorar aqui no meu setor. Aí diz, não, hoje tem hora extra. E quem é o trabalhador que vai ser, olha aí, a legitimação insubordinada? Ah, hoje é o aniversário do meu filho, tal, casamento da minha filha. Mas hoje a empresa está precisando de você. Vista a nossa camisa. Quem é que não vai? Não é? Olha aí, ó, banco de horas, compensação, banco de hora tácito e não tácito, hora extra em períodos sem comunicação e atividades insalubres, hora extra de 6 horas. Trabalho temporário de 25, ele bota logo 26, tudo ele aumentou assim, tem 25, vou botar 30. E nos outros, só para tirar a palavra 25, eu vou botar 26. Aí nesse de 26 eu posso trabalhar mais 6 extraordinárias. Aí fica com 32, ou seja, quase a jornada de 40. E com o banco. Aí o trabalhador, nesse modelo, porque o Estado era para tentar garantir os direitos sociais e mitigar a desigualdade. O que ele está fazendo? Lembrando aí, o presidente está perguntando se vocês não sabem o que era o pau de arara. Esse é o famoso pau de arara. É assim que a tortura era feita em homens na e ditadura. mulheres na década de 80. Mas eu estou colocando essa imagem, não pela ditadura militar em si, mas pela ditadura pseudo-democrática que está acontecendo. Por quê? Porque é o Estado que está fazendo isso em termos de lei. O direito é a boca do Estado. Nessa perspectiva, não é? Seguindo, né? Instituição do trabalho intermitente, que foi combatido, por exemplo, quando nós vimos a McDonald's trouxe para cá, o trabalhador ficava parado. Ele ficava lá, recebia por hora, salário mínimo, hora trabalhada. Então, o trabalhador ia passar o dia na McDonald's. Isso foi tão forte que tem uma disputa sindical em São Paulo. Foi criado um sindicato, dizem, né, amarelo, só para fazer essas negociações. O trabalhador chegava lá, era o seguinte, estava lá, aí não tem ninguém no balcão, né? Não tem ninguém para atender. Ele ficava lá assistindo televisão. Chegava um trabalhador, contabilizava. E não contabilizava um trabalhador, um cliente, 1 hora não. Passou quantos minutos atendendo? E ali ia contabilizar as horas. Você imagina quando é que isso aí vai dar um salário mínimo. Certo? Outro ponto que é... McDonald's fez um TAC depois de uma briga com o sindicato lá em São Paulo, e por isso nasceu o Sindifest em São Paulo. Ele foi obrigado a fazer um TAC
para acabar com esse trabalho intermitente, né, no Brasil inteiro. E aqui agora é legalizando. Agora é chamar o trabalhador até 3 dias antes, que eu vou passando dos slides, é chamar o trabalhador até 3 dias antes, ele vai lá e fica trabalhando, aí vai contabilizando em cima desses trabalhos, de pedaço, e não é só de dia, porque ele diz, é dia e hora, é intervalo de trabalho, intervalo de descanso. Descanso quando? Quando não tem quem atender. Já pensou o nível de controle e o trabalhador esbaforido precisando do dinheiro? Imagina o trabalhador com chikungunya ali, se recuperando, andando para cima e para baixo, porque alguém está olhando a hora que ele está se mexendo. Não? Isso dá um sufocamento, uma exaustão no trabalhador. Porque ele vai se forçar a ficar fazendo o quê? A trabalhar ou se fazer que está trabalhando. E ainda vai passar para o chefe que vai dizer, não, aquilo ali não era seu serviço não. Olha, eu atendo no balcão, não, eu vi você lá no banheiro pegar um papel toalha. Ali eu tirei da sua jornada. Não, mas é porque não tinha, o cliente precisou de um guardanapo, não tinha não, ali não contabiliza. Pensou isso para assédio moral? É uma mãe. Né? Então, trabalho intermitente, olha aí, ó. E esse novo plano de direitos humanos, lembra, direito de trabalho é direito humano. Né? Ele diz, relaxa, ele só se aplica a quem é humano. Ou seja, estão considerando os trabalhadores como o quê? Porque toda a experiência nacional e internacional está fazendo dizer que trabalhador volta quase à escravidão. Ou é possível tudo com ele? Perspectivas, né? Jornada, né? Viabiliza 12 por 36 sem negociação, tudo que era coisa de negociar com o sindicato, ele afasta. O que pode ser absurdo, ele legaliza. Lembrei do quadro, né? Novamente, sempre eu acho que é importante. Tem saída? Tem saídas. Mas a primeira delas parte de cada um, tomando consciência do que fazer. Porque cada líder aqui tem a possibilidade de ser um dos grandes líderes históricos do mundo. Como um magrinho com mais de 50 anos que chegou e tirou um país todinho do domínio de uma potência lá na Índia, não foi? E assim vai. Cada sindicalista é o líder, não é? Reparação de danos, olha interessante, só que aqui, como o empregador ele é muito reincidente, ele tem que levar uma pedradazinha, não é só assim, né? Vai, não peques mais não, porque já sabe, ele peca, pensou em dinheiro, ele tem que pegar ao menos uma tijolada, e a tijolada é no bolso. E aí eles estão pegando e limitando os valores de indenização que vão impedir o juiz de fazer isso. Nós tivemos um caso lá em Fortaleza de uma das maiores empresas do mundo, do ramo de biscoito. Explodiu uma caldeira de manteiga por falta de manutenção na caldeira. Morreram 10 trabalhadores lá em Fortaleza. O Ministério Público do Trabalho, naquele ano, o gestor da empresa, Máximo lá, que é uma empresa familiar, histórica, antiga, ele tinha saído na Forbes, que tinha um lucro líquido de 48 bilhões, coisa assim, ano. E aí o Ministério Público entrou com a ação e pediu 2 bilhões. Por quê? Porque uma multa, olha a multa, uma multazinha, limitada em valores de regime geral de previdência, 10 mil reais, 20 mil reais, não vai impedir nada para as grandes empresas. Não vai. Né? Então, correndo, porque era até 11h30. E o pior de tudo isso aqui, além de tudo, Clóvis, é que se eu sou engenheiro, você é operário, você ganha 5 vezes menos que eu, o seu vai ser indexado pelo seu salário, o meu pelo meu. E se tiver o Juvenal lá, por exemplo, numa construção civil, cair, morreu o Juvenal, morreu o Neto, morreu o Clóvis. Eu vou receber, minha família vai receber o salário do engenheiro, ele vai receber indexado o salário do operário, e ele, que não estava lá, vai receber o que a civil coloca.
os valores pequenos, baixos, os valores de multa baixos. Então, novamente, é instigar a litigiosidade. É o direito que é para ser um instrumento de pacificação social, sendo o quê? Um instrumento que vai gerar mais discórdia. O direito indo contra o direito. E isso não é bom. História mais conhecida gerou a morte de 6 milhões de judeus. Todas legitimadas pelo direito. E tinha um teórico que apoiava o Führer, que era o Carl Schmitt, que era o reitor da universidade. Ele dizia que em um estado de exceção, né, juridicamente, tinha que ter um herói lá, né, para tomar decisões sozinhos. Mas o Kelsen dizia, ele pode ser controlado pelo parlamento, que era o Reichstag. Aí simplesmente apareceu o Reichstag queimado. Quem vai controlar? Vocês vão se reunir onde? Vamos construir aí um parlamento daqui a 10 anos? Perspectiva. O direito, ele tem que pacificar, ele tem que atender às suas finalidades. Ele tem que colaborar, enquanto Estado, na efetivação, otimização da dignidade da pessoa humana. É uma perspectiva. Sindicalismo, já indo para as partes finais, porque a gente estava previsto dia 9 às 11, que eram 2 horas só para a reforma, a gente acabou tendo que ter só 1 hora para a reforma, vou fazer 1h30, e de 11 a gente ia até 12h30 com assédio, não é isso? Então, eu estou ampliando, do que foi reduzido, fazendo a de 2 horas e 1h30, e a gente já segue pelo assédio, como eu disse, porque depois dos slides de sindicalismo, a gente parte para a lógica de processo, e eu disse que o processo, eu vou deixar os slides, depois que eu fizer os ajustes de leitura, para vocês lerem, mas a gente fez os comentários gerais, né? Então a gente já está na parte final dessa parte de reforma, porque vocês estão vendo, a gente está indo devagar, tentando um pouco incomodar as nossas mentes, para a gente pensar, a gente fala e pensa, poxa, é mesmo, poxa, está lá porque a gente não acredita, tem coisa que está lá e a gente não acredita. E eu retorno no começo da minha fala, eu digo, eu penso que o Brasil vai começar a se inflamar, depois dessa lógica, dessa provocação da CSB, pelo Paraná. Porque aqui tem a história da comunidade de Sicília, porque aqui tem a história de pessoas que um dia se insurgiram e quiseram uma realidade diferente, e que não baixavam a cabeça para o Estado, para o Leviatã, né? Ou o Estado está lá para fazer o nosso bem, ou a gente não aceita. Na perspectiva do direito, não é que a gente diga hoje menos Estado, a gente quer mais Estado, mas um Estado que melhore a nossa condição, e não esse tipo. Né? Principalmente ele indo contra toda a lógica estatal mundial. Nesse primeiro momento, tá? Sindicalismo, olha aí, revoga a obrigatoriedade de homologação, coloca a organização por local de trabalho sem qualquer participação de movimento sindical, como na época do banco de horas, os detalhes principais ele não coloca, mas legitima o banco, e tira o movimento sindical desse tipo de negociação, porque hoje só pode banco de horas se tiver negociação com o sindicato. O que o TST permite é a compensação de jornada na semana, se houver acordo individual escrito. E lá não, é de mês, de 6 meses, de ano, e tudo com acordo individual, subvertendo o ordenamento. Que ordenamento é dizer que tem um em cima e o de baixo obedece. Aqui é o contrário. O mais poderoso é visto como o mais fraco, em termos, quem tem mais dinheiro está colocado na legislação como mais fraco, o mais fraco, que é o trabalhador, está colocado como o vilão, que tem que ser combatido. Acima de tudo, eu lembrei daquele episódio do Batman com o Coringa, que ele sai para vencer as coisas, ele destrói tudo, né? Então, assim, o rival é o trabalhador. E na hora de aplicação normativa, também subverte. O mais fraco, nesse ponto de norma, pode fazer, porque ele está mais fraco para negociar, vai fazer normas piores, ele supera até a legislação. Certo? Então ele diz outra, né? Sindicalismo, revoga essa obrigatoriedade de homologação, a OLT não tem participação de sindicato, né? Essa lógica aí, os trabalhadores aí nessa sobra, né? Lance de sobrar mesmo, porque quer queira, quer não, quando a gente for misturar aqui com assédio moral, é uma tortura imensa. Porque ele está lá e dizendo, eles podem tudo e eu não posso
Nada, eu já sabia, mas eu pensava que se eu buscasse os meus direitos, eles eram bons. Só que hoje, se eu for buscar o meu direito, eu entro nesse trabalho, saio perseguido, e ainda tenho que pagar perícia, tenho que pagar honorário, não posso desistir do processo, eu não posso nem ficar com medo. Quando eles vieram com a contestação e me fizeram todo medo, que eu disse, agora eu corro. Ele disse, não corre mais não, agora você vai apanhar. É o ditado anti-humano, né? O Estado é para equilibrar. Aqui não. O que eles estão fazendo é assim, depois da queda, o coice. Caiu no chão, doeu as costas, o burro ainda dá um coice. Para quebrar um braço, uma coisa. É assim. Depois dele ser despedido, vilipendiado no trabalho, entra na justiça e ainda leva um coice. Pensa que vai buscar os bons direitos porque ele está jurando que o direito do trabalho é bom para ele. Aí chega lá, ele ainda vai sair tendo que pagar. A pessoa fez um acordo de 10 vezes R$1.000, não pode desistir da ação, o juiz botou uma perícia para ver se ele tinha hora insalubre, cobrou R$1.000 da perícia, no final ele vai pagar a perícia, vai pagar as custas, não sabia que ele tinha que ganhar R$2.000 num país que a maioria das pessoas não ganha um salário, que não chega a 1.000. Quer dizer, ele vai entrar e vai sair devendo, é isso? E internacionalmente, como eu disse, a empresa está com concorrência desleal, todas, com apoio do Estado. Custeio, né? Aí é que a bonita, né? Determina o desconto das contribuições, acaba com a contribuição sindical obrigatória, o antigo imposto sindical, e diz que mesmo a contribuição, o trabalhador tem que dizer em janeiro, é assim, ele tem que dizer em janeiro se ele vai contribuir para o sindicato, contrariando as convenções da OIT sobre o quê? Sobre essa lógica de representação dos trabalhadores, porque o trabalhador muitas vezes não se filia ao sindicato porque ele vai ser perseguido porque há conduta antissindical. Aí o trabalhador, que mesmo que queira, porque no Brasil o índice de filiação é muito baixo, em torno de 11% a 19%, na iniciativa privada, só é alto no serviço público, ele vai chegar lá e dizer, ei, eu quero ser do sindicato. Aí o empregador disse, né? Sabidinho, né? Como é que diz lá no Ceará? Né? Cabrito bom não berra. Ai, quer dizer, por que você quer sindicato, meu filho? O empregador não? Por quê? Você gosta de sindicato, é? O que você está pensando lá no sindicato? Não, porque o sindicato vai me defender. E você está dizendo que eu vou lhe atacar? Mas não. Aí ele vai lá. Por fim, não fosse tirar o dinheiro dele, que já é pouco, para pagar, dizer e ainda ser perseguido. Não, doutor, eu não queria brigar contra o senhor, não. É porque eu estou querendo me candidatar para a diretoria do sindicato. Deus me livre, vai ter a estabilidade. Tem lógica. Né? Então ele vai, tira e diz, né, que a contribuição, ele tem que dizer expressamente e tem que dizer em janeiro. Começa logo por aí, para dificultar esse repasse. Já sabe que não vai acontecer. Ainda com prazo e dificultando, não vai acontecer. Simples assim. Né? Então a gente tem que se surgir nessa mesma perspectiva. Né? As mitigações interpretativas, eu já falei. Então nessa perspectiva aqui, já para a gente ir para o encerramento da fala, antes de publicarem na CSB, eu vou remandar o slide que eu vou fazer uma leitura que eu vinha escrevendo isso tudo no avião. Foi de Fortaleza a São Paulo que a gente foi montando isso aí ontem à noite, né, para a gente tentar concatenar um pouco as ideias. Espero, nesse momento, mesmo tendo sido um pouco assodado, um pouco rápido, né, ter sido útil nessa perspectiva, que as ideias, né, tenham alguma perspectiva de dar essa união que a gente acha interessante. Vejam depois os slides, eu estou batendo muito no texto da norma e algumas interpretações, lógico que na fala a gente apresentou mais questões do que o que a gente colocou, mas está aí, vários slides sobre processo, muito problemáticos, eu acabei falando deles sem lê-los, e deixo aí o autor da frase, né, que é possível nessa perspectiva, já que no último evento da CSB o pessoal tinha retomado esses discursos revolucionários, e como o Paraná já é um estado de natureza
revolucionário, né? O presente é de lutas, o futuro nos pertence. Muitíssimo obrigado.